pessoal, boa noite, saudações intergalácticas. Meu nome é Igor Souza. Estou aqui, como eu prometi, falei com alguns colegas, desculpa, eu tive alguns probleminhas técnicos antes de falar ao vivo, né? Mas parece que quanto mais a gente vive, mais coisas a gente vai ver, já dizia essa frase dos nossos avós, né? Então, estou aqui apresentando a vocês hoje essa live no meu perfil, e mais tarde ela estará também no meu canal no YouTube, Falando com os Planetas, né? E eu estou aqui para discutir, né? Claro que vai ficar gravado também, quem quiser mandar mensagem depois, fique à vontade, mas precisamos discutir essa grande descoberta, se é que podemos dizer, né? Por que eu estou querendo dizer? Porque existe um lado que contesta e tem um lado que afirma que a descoberta é real, tá? E, assim, antes de ser ufólogo, também sou cientista. E eu preciso ponderar ambos os dois lados. E você, com a informação que você vai receber a partir de agora, você decide o que é verdade ou se é mentira. Porém, eu sou muito mais inclinado a acreditar que, de fato, essa descoberta pode ter um significado único para a história. Até porque não temos todas as bases e todas as evidências. Mas vamos lá. O tema de hoje é: o que é que descobriram, foi descoberto, o que é descobriram, o que foi isso lá no Egito, que, se for verdade, vai virar a página da história passada totalmente de cabeça para baixo. Você vai ter que reescrever a história remota, antiga da humanidade. Vamos lá. Como vocês podem ver na imagem, né, essa descoberta foi feita por um grupo de cientistas, né? Um italiano, um escocês, ou dois italianos e um escocês. Eu não lembro ao certo, eu estava mais ou menos por dentro da matéria até a época. Mas o fato é que isso começou em 2020, quando eles expuseram alguns trabalhos, tá? Que pareciam indicar que havia algo mais nas pirâmides que o normal. E em 2022, né, um novo trabalho feito e realizado com auxílio de satélites que enviam pulsos e equipamentos, né, similares a tomógrafos, né, de penetração de solo, que foram usados na área e ao redor das pirâmides, nós chegamos a essa conclusão aqui inicialmente. Vou passar aqui a imagem para que vocês entendam melhor. Bom, eu vou ver se eu boto ela aqui tela cheia para ficar melhor para vocês verem. Vamos entender isso aqui. A investigação científica aponta um conjunto de estruturas, como vocês podem ver aí, que estão alocadas abaixo, aparentemente, das pirâmides, tá? Por que o aparentemente? Porque, embora tenha sido um escaneamento, assim como você pega seu documento e escaneia numa multifuncional, né, você tem um lado apenas, né, uma imagem bidimensional, tá, superficial, mas usando a combinação de dados dessa imagem bidimensional, que foi utilizado, né, um scanner de raio-x, entre outros tipos de leitura, e depois você usa o próprio pulso de micro-ondas de satélites para conseguir, você consegue essa estrutura aqui. Deixa eu pegar aqui mais ou menos a imagem real, tá, pessoal? Não é nenhum artifício de montagem, nem nada, tá? O fato é que nós precisamos urgentemente falar, né? Eu vou até tirar aqui da imagem tela cheia e vou botar aqui a imagem que, segundo nossos amigos aí, pesquisadores do Egito Antigo, foi, na verdade, encontrada. Estou aqui fazendo uma montagenzinha para vocês entenderem. Fazendo-se essa combinação de dados, você chega à seguinte conclusão de que, aparentemente, há um conjunto de estruturas que foram colocadas ali, né? Cada elemento aí é um cilindro, tá? Não se sabe exatamente qual material, mas possivelmente pode ser rocha, pode ser outro, mas vai caber a necessidade de investigações futuras e escavações, né, para se chegar pelo menos a uma base dessas para entender o que ela é. Perfeito?
Alguns cientistas mais céticos estão contestando se isso não foi erro de interpretação por conta da proximidade do Rio Nilo e afins. Mas o fato é que a combinação de dados criou um elemento que está disposto abaixo das pirâmides, com algum tipo de elementar sinótico ao redor desses cilindros, que pode ter alguma conexão com a parte superior da pirâmide. E logo abaixo, você teria uma base superficial, algo com um formato similar a esse aqui, né? E assim, qual é o problema com a maior parte dos cientistas? Muitos estão dizendo a seguinte frase: pode ser qualquer coisa, mas não dá para dizer qualquer coisa quando você olha essa base aí. Perfeito? Há alguma coisa a mais que não dá para dizer necessariamente que é só qualquer coisa. Se a triangulação do sinal de dados mostrou clara e tranquilamente, né, a formatação dessas áreas cúbicas abaixo desses cilindros. O que eu estou querendo dizer com isso, bem claramente, que se a investigação por detrás comprovar a existência dessas estruturas, tá, vai vir uma série de questionamentos. A primeira de tudo, como isso foi construído? Quem construiu? Por que construiu? Uma série de novas contestações vão vir à tona. E isso vai botar em xeque a pesquisa arqueológica tradicional, que não vai ter para onde correr, senão admitir que não existia a tecnologia necessária, né, para os egípcios construírem. Ou fosse usada uma artimanha, né, de que talvez extraterrestres construíram, né, ou deram as ferramentas para os humanos construírem, ensinaram os humanos a construírem e tal, ou uma segunda hipótese, que nosso planeta possa ter muito mais tempo do que o normal e talvez a construção das pirâmides do Egito seja não só mais antiga, mas seria uma entre 1000 provas também de que a civilização humana não foi a única na Terra durante esse período de tempo. Isso também quebraria todos os protocolos e história sobre assim, desde antropologia, arqueologia, sociologia, afins, né? E isso nos faria revisar os nossos livros de história antigos, que já estão até perto de passarem por uma revisão. Afinal de contas, até a NASA, né, para quem não sabe, nos anos 60, Carl Sagan, antes de, do nada, parar de falar que alienígenas existem e que eles seriam capazes de viajar do espaço até a Terra, né, ele falava que talvez a tecnologia extraterrestre poderia ser encontrada em camadas de profundidade muito maiores do que o normal. Olha aí que similaridade. Mas está escrito, ele escreveu, não sou eu que estou falando. Se você pesquisar no YouTube, né, uma das resoluções de Carl Sagan, sugerindo que os arqueólogos, se quiserem achar tecnologia extraterrestre, muito antes até de Von Däniken falar uma frase no seu livro Eram os Deuses Astronautas, ele falou. Então, o importante é citar a seguinte: será que agora essas evidências nos estão, enfim, dando as caras? Pois é. Então, aos contestadores, deixa aberta as suas teorias. Eu também tenho as minhas teorias. Mas não dá para dizer que, se essa construção singular, através da história, for de fato o que ela aparenta, agora com essa evidência de que pode haver muito mais abaixo das pirâmides, como cidade, uma suposta cidade subterrânea, né? Será que era uma cidade mesmo? Pois é. A questão é que implica muito mais no caráter de construção e a logística por detrás da construção de tal estrutura debaixo das pirâmides. E aí entra a pergunta que não quer calar: quem foi que construiu? Por que construiu? E qual era o objetivo disso? E é bem simples. Agora, cabe que os céticos mais críticos dizem que não há nada demais ali. Eu entendo e compreendo. Meu primeiro ponto de vista é que poderia ser, talvez, uma passagem de antigos tubos de lava, poderia ser também a suplementação de algum tipo de solo, né, em relação ao solo acima da região, né, onde as pirâmides foram construídas. Há uma série de possibilidades. Mas a engenharia natural,
não dá para responder essa questão. Infelizmente, eu, do meu ponto de vista, não estou sugerindo, mas estou dando minha cara a tapa para admitir que há uma possibilidade. Mas não dá para dizer que isso simplesmente foi construído do zero porque foi construído. Era um palco ou uma cidade subterrânea, ou como os filmes dizem, não dá para dizer que foi simples malabare humana. Eu aqui estou querendo indicar que eu estou tirando a excepcionalidade do ser humano de construir coisas. Para quem me conhece, eu já falo de teoria dos antigos astronautas desde 2000 e pouco, seja aqui, seja acolá, no meu grupo Caçadores de OVNIs. Não que eu esteja defendendo em definitiva a teoria, mas eu só estou orientando o seguinte. Agora, se essa descoberta se confirmar de que há uma estrutura muito mais complexada, eu sugeriria que os cientistas sobrevoem de avião usando a tecnologia LiDAR para tentar detectar talvez um LiDAR adaptado que escaneia a profundidade do solo com muito mais proximidade do que a média, para que a gente possa ver, enxergar se é que essas estruturas lá embaixo existem, né? Então, assim, meu ponto de vista, vamos lá. Eu estou inclinado a acreditar que sim, tá? Essa construção é real. Se você tem um cruzamento de dados e eles sugerem a eloquência das formatações ali de estrutura sobre o solo abaixo das pirâmides, de repente elas seriam um mecanismo para algum propósito de produção de energia, ou mesmo alguns sugerem que se fosse uma nave espacial enterrada ali abaixo. Eu não acho tanto sim, tá? Tanto assim, mas poderia ser uma usina de energia, de um tipo de energia que ainda não descobrimos. Em 1974, um engenheiro da NASA, ele escreveu um livro chamado The Giza Power Plant. Em inglês significa a usina elétrica de Giza, sugerindo que a pirâmide não seria necessariamente para caixões de faraós excelentíssimos. Afinal de contas, até hoje, o Vale dos Reis é o único lugar, né, que a gente pode dizer, com cara e boca, aonde foram enterrados todos os faraós do Egito, se é que foram encontrados todos ali, certo? E o solo egípcio ainda sempre está soltando uma novidade. Não era de se estranhar que alguma coisa, em plena essa época de uma tecnologia mais avançada, com qualidade de dados, né, melhoria de como nós trabalhamos a informação, viesse a aflorar. Né? Precisávamos só melhorar a nossa tecnologia para enxergar muito mais. O fato é, uma das minhas teorias mais, embora muitos achem que é maluquice ou coisa parecida, se a idade real das pirâmides pudesse ser calculada mediante a outros elementos e fatores, além do só a datação por carbono, dos elementos que haviam ali dentro, das tais ferramentas que foram desenhadas, etc., me sugere a ideia de que talvez as pirâmides foram construídas muito mais além no tempo. Mas aí é o problema. Se for uma civilização passada antes da humanidade, e ela era humana, abre-se um novo leque de probabilidades. Seria ela uma usina elétrica? Seria ela um catalisador de energia para algum tipo de tecnologia desconhecida que nós criamos? A bateria de Bagdá, para quem conhece, está lá. Até agora, não se foi provado para que fins reais propósitos. Alguns sugerem. Não significa que você tem que aceitar isso como opinião definitiva. Sugerir significa que é o ponto de vista de um analista. Você pode elaborar a sua opinião a todo e qualquer momento. E a minha opinião, embora surreal e fora da normalidade, é que se ela foi construída próxima ao Rio Nilo, se ela utilizou algum tipo de estrutura complexa para produzir, desenvolver, gerar energia, é uma das possibilidades. Mas a minha teoria é simples. E se ela foi construída para, de alguma forma, estabilizar o nosso planeta? Ou, talvez, terraformar o nosso planeta? Que talvez estivesse passando por uma crise climática, uma crise complexa. E se ela, de repente, não ancorou a Lua numa posição para que a Lua orbitasse corretamente a Terra? Quem sabe? Se for uma nave espacial também, né?
Se alguém chegar lá na profundidade e achar, ah, caramba, aqui tem um monte de controle, aciona o botão errado e o treco sai voando. Pois é. A frase mais eloquente que eu vi, até da pouco Sérgio Sacani conversando com um colega ali, é que pode ser qualquer coisa. Beleza? Mas, baseado em estudos, né, ineficiência das respostas dos arqueólogos em relação a algumas questões, eu diria que essa questão aí bota só mais pimenta. Mas sabe aquele pimenta dedo de moça? Pimenta dedo de moça na questão. Não dá para dizer obrigatoriamente que isso é só uma leve e simples estrutura criada ao aleatório por uma civilização que achava que só iria fazer cânticos, rituais ou coisa parecida. Tem que haver um significado de um cunho tecnológico melhor para explicar isso aí. Porque se até o governo do Egito extremamente refuta a pesquisa, né, de que não há elementos comprovatórios, por que ele mesmo não faz? E se sabe, e se já pesquisou, por que não revela a verdade também que o Egito está em guerra? A guerra que está acontecendo agora lá no Egito, entre curdos, entre separatistas, etc., que querem armar, e há um medo, inclusive, de que essas confusões acabem por dinamitar, né, os principais templos dos antigos egípcios. Mas uma coisa é certa: se 2 homens ou mais se juntaram para fazer uma pesquisa e detectaram uma estrutura abaixo das pirâmides do Egito, que por si só já significa um verdadeiro mistério para a própria história, algo mais tem que existir. E não é possível que sejamos tão passivos de achar que simplesmente a coisa é como é, porque alguém disse que é normal e tudo bem, que fomos nós que construímos. Porque agora você vai precisar de uma explicação muito mais complexa, né, para o fator logístico de construir uma pirâmide, tá? Dada a placa de rocha, que é a forma com qual foi cortada, e como nos escritos antigos se diz que ela foi construída em 22 anos, o que é improvável para aquela tecnologia da época. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei em transporte, trabalhei com transporte container. Tem um amigo que, se você estiver assistindo o vídeo, ele vai lembrar dessa época. Se você fosse deslocar, tá, a quantidade de rocha, tá, e simplesmente usando rodotrem, bitrem, fora cortar, levar da origem até o destino, cara, o que você gastaria de veículo, mão de obra, combustível, manutenção para fazer a coisa? Não dá nem 50 anos. Não dá nem 50 anos. Você construiria em 200 anos até, dadas a pressão, o peso da massa. Para vocês terem uma ideia, a usina de Assuã, que fica numa das áreas do Nilo, né, foi construída mediante a retirada de um outro templo que os engenheiros tiveram que fazer um estudo 10 anos antes para, com as tecnologias, fazerem a retirada desse templo. O templo não era muito grande, era um templo com 1,5 km de área. Eu vou tentar lembrar o nome do templo aqui, mas o fato é que o templo precisou ser retirado e reconstruído em um outro local, né? E isso levou uma operação de 30 anos. Um templo com 1,5 km de área quadrada construída, não é muito grande coisa. Mas a quantidade das rochas e material, fora que eles tiveram que cortar para depois reencaixar tudo de volta, levou 30 anos. Tanto que a obra só terminou em 1994. E ela começou em 72. Então, só para vocês terem uma ideia da grande complexidade que há por detrás da construção das pirâmides, e com essa ponta aí, que alguns agora vão inventar aquele ceticismo, não é, pode ser qualquer coisa, blá, 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 blá. Eu só fico pensando numa frase. Ou a gente vai ver uma fila gigantesca de gente se formar para pedir desculpas para Eric von Däniken e para outros teóricos dos antigos astronautas, ou ainda ficaremos à margem de entender determinados mistérios. Desculpem o ruído de fundo aí, que resolveu passar um carro de som aí fazendo comercial a essa hora do dia. Mas vai. O fato é que não dá para dizer
que, mediante a esse processo de construção aqui, que simplesmente tecnologia simples, básica e fácil foi utilizada para ser construída. E aí eu deixo a vocês a questão para a gente conversar mais tarde, pensar, porque pode ter sido o primeiro passo para uma das maiores descobertas da humanidade. E se provada de que o humano não poderia construir aquilo, uma boa investigação de fundo valeria a pena, hein? Mas valeria muito a pena. E aí eu gostaria de ver o que os céticos vão falar. Porque ou uma civilização antes da nossa aqui esteve, ou de fato nós vimos, nós não, né? A civilização humana antiga, se não trabalhou e participou, viu de perto a construção de algo complexo, advindo de uma civilização superior, espaço afora. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa um like, deixa um joinha. Mais tarde ele vai estar lá no YouTube, no Falando com os Planetas. É uma crítica, uma opinião sobre essa questão desse vídeo, né? Dessa descoberta aí, que pode se tornar talvez a mais importante descoberta da história da humanidade, né? Sobre essa estrutura das pirâmides do Egito, né? Ter sido descoberta através de investigações, né? Usando tecnologia, né? De leitura superficial, né? E é isso, pessoal. Boa noite, vida longa e próspera, e o meu até breve.